Então, muito boa noite, né, para vocês. É um prazer enorme estar aqui falando sobre esse assunto que eu amo de paixão, que é a patologia oral, né? Então, como vocês sabem, né, a gente tem o concurso do ITEP que vai acontecer agora, no mês que vem, para perito odontologista, né? E aí, pela primeira vez, o Instituto OCP, que vai ser a banca, né, colocou o assunto de patologia, né? O professor Geraldo Miranda comentou que esse assunto foi incluído e que isso é uma novidade, né? E aí eu entrei em contato, né, com o Instituto OCP, perguntando, né, que tipo de bibliografia a gente poderia utilizar para estudar, né? Afinal, patologia é um assunto muito amplo. É patologia oral, é patologia geral. O que é, né? Que eles querem que a gente estude, eles disseram que a bibliografia é livre, que a banca pode usar qualquer livro, né? Então, o professor Geraldo Miranda, né, que é perito odontologista, ele aconselhou que a gente. Tem gente que não está ouvindo, né? É a configuração do computador da pessoa, realmente. Porque algumas pessoas estão ouvindo e aqui tá tudo bem também, ó. O som tá ligado. Silvânia, veja se é o seu computador que não tá no mudo, viu? Pois é, aí o Instituto UCP colocou, né, o assunto de patologia, né? E por esse motivo a gente vai realizar essa resolução de questões hoje, né, gente? Então, eu vou começar aqui a falar, né, as questões e aí qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá certo? Se ficar qualquer dúvida, eu tô aqui à disposição para vocês, tá bom? Então, começando com a questão 1, né? A gente tem que a quelite actínica é uma condição potencialmente maligna do vermelhão do lábio inferior, resultante da exposição crônica à luz UV. Assinale a alternativa que apresenta uma característica dessa condição. Então, eu vou falando alternativa por alternativa e a gente vai discutindo, tá certo? E aí, qualquer dúvida, para eu não ter que ficar parando, né, aqui para ver o chat, porque realmente demora muito, aí eu vou pedir para vocês ligarem o microfone e perguntarem, tá bem? Então, vamos lá. A alternativa A, ela diz que a quelite actínica ela é mais prevalente em mulheres do que homens, né? Isso não é verdade, isso é falso. A quelite actínica, ela é uma desordem oral, né, potencialmente maligna, que acomete principalmente homens entre a quarta e a quinta década de vida e que trabalham ao sol sem proteção. Então, isso é uma coisa que é muito comum de ver no consultório, principalmente quem trabalha no serviço público no interior, é pegar pacientes que trabalham, por exemplo, com agricultura, né, plantação, pacientes que nunca usaram nenhum tipo de proteção solar chegarem com um quadro de quelite actínica, né? E aí, na B, ele diz assim: a lesão se desenvolve lentamente e os pacientes muitas vezes não percebem seu desenvolvimento. Verdadeiro, né? Então, o Neville traz que a lesão se desenvolve tão lentamente que os pacientes muitas vezes são inconscientes de uma mudança, né? E aí, o que é que a gente observa na manifestação inicial dessa doença? Deixa eu baixar aqui isso aqui. A gente observa, né, áreas de atrofia. Deixa eu ligar aqui o apontador. Áreas de atrofia, de ressecamento e de fissura, né? Então, muita gente observa, né, esse tipo de lesão no lábio e pensa, é só ressecamento, né? E aí fica adiando, adiando, adiando e não cuida daquilo, e não se protege também. E aí, na C, a gente já pode emendar com a C, né? Os achados clínicos iniciais incluem a presença de eritroplasia falso. Os achados clínicos iniciais,
eles incluem a atrofia, né, do vermelhão do lábio, juntamente com fissuras, né, e áreas de ressecamento, como a gente acabou de comentar, né? E aí, no início dessa condição, é frequente a presença de ulcerações? Não. A presença de ulcerações, como vocês podem ver aqui nessas fotos, né? Elas se tornam mais comuns lá para o final da quelite actínica, no final, quando ela já está quase se transformando num carcinoma epidermoide, é que a gente tem a presença de ulcerações. É quando a lesão ela já está no estágio muito mais avançado, muito mais crônico, tá certo, gente? Então, a alternativa dela é falsa. E o tabagismo, ele não influencia nessa condição. Então, essa também é uma alternativa falsa, certo? Então, existem artigos científicos que mostram que hábitos como o tabagismo e ou etilismo são considerados fatores de risco para diversas lesões como a quelite actínica, podendo favorecer a sua evolução em um carcinoma espinocelular, né? Então, quem comprou a apostila viu que eu coloquei lá que o tabaco, ele é um carcinógeno completo, ou seja, ele vai atuar tanto na iniciação do câncer, quanto na promoção e quanto na progressão, né? Então, essas três fases, né, da carcinogênese, inclusive eu vou abordar na minha aula de neoplasias que eu vou dar para a Liga lá do Maranhão, tá certo? Quem se inscrever vai ter uma noção do que é isso, tá certo, gente? Então, por esse motivo, né, a alternativa que é verdadeira aqui na questão 1 é a alternativa B. Tá certo, gente? Ficou claro? Tudo bem por aí? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Falem comigo, Tudo viu? bem. Show, Tudo falem ok. comigo. Não me deixem no vácuo, por favor. Então, seguindo em frente, a gente tem... Não sei o que é isso. Tá falhando aqui. Pronto. A questão 2, que diz o seguinte: paciente de 53 anos, do sexo masculino, fumante, apresenta-se para tratamento odontológico. Ao exame clínico, é percebida uma lesão eritematosa, bem delimitada, de consistência macia e textura aveludada, no assoalho de boca. Perguntado a respeito, o paciente alega não ter percebido nada de estranho. O diagnóstico presuntivo dessa condição é... E aí a questão começa a dar uma série de alternativas, né, em relação à leucoplasia, eritroplasia, mucosite. E uma coisa que é importante a gente reparar nessa questão, né, é que, não sei se está cobrindo aí o de vocês, porque aqui na tela do meu computador está cobrindo, mas a gente tem aqui um quadro com as desordens orais potencialmente malignas, que são relatadas pelo livro da OMS em 2017, né? E entre as desordens orais potencialmente malignas, a gente tem a eritroplasia, por exemplo, que foi o que essa questão mencionou, né? A eritroplasia nada mais é do que uma lesão vermelha que não se pode diagnosticar clínica ou patologicamente como qualquer outra condição, tá certo, gente? E aí, relembrando também algumas outras lesões que a gente vai ver muito em paciente fumante, né? A leucoplasia, por exemplo, é uma lesão branca que não se pode diagnosticar clínica ou patologicamente como qualquer outra condição. E a eritroleucoplasia, que era o terceiro lá da lista que eu mostrei, que é uma lesão mista, é uma lesão vermelha e branca. Então, essas são lesões que são muito encontradas em pacientes fumantes do sexo masculino, né? O histórico do paciente também pesa muito. Veja que a questão relatou é um paciente do sexo masculino com mais de 50 anos, paciente fumante, então, uma lesão vermelha em assoalho de boca que o paciente não notou, ele não sentiu nada, ou seja, lesão indolor, né? Então, a gente, cirurgião dentista, tem que estar de olho aberto, né, para diagnosticar. Então, por esse motivo, né, se a gente tem uma lesão vermelha num paciente com esse tipo de histórico, é importante que a gente tenha conhecimento também das indicações de biópsia, né? Então, em lesões erosivas, fissuradas, ulceradas e suspeitas de malignidade, a gente tem que fazer biópsia.
Quando é uma lesão branca, estilo a leucoplasia que eu mostrei nos slides anteriores, a gente também deve fazer biópsia. Em lesões vermelhas, o que é o caso da questão, em nódulos e em lesões ósseas expansivas ou não, né? E uma coisa que é importante a gente lembrar também é que essas lesões, elas devem ser persistentes por mais de 2 semanas e que não regridam após a remoção da causa ou tratamento. Né? E por que eu estou falando isso? Como assim, professora? Existem casos, como, por exemplo, a candidíase hiperplásica, né? A candidíase, a gente é muito acostumada a ver a candidíase pseudomembranosa, que é aquela placa branca, que é removível, a raspagem, né? Então, aquilo ali a gente facilmente consegue diagnosticar uma infecção fúngica, né? Mas existem outros tipos de cândida, como, por exemplo, a candidíase hiperplásica, em que a gente tem placas brancas não removíveis à raspagem, né? E aí essas placas brancas, né, como o Nevo fala, elas se parecem clinicamente com uma leucoplasia. Então, quando o paciente chega no consultório que a gente vê uma lesão branca, a gente primeiramente vai tratar, né? Supondo que seja uma coisa mais simples, a gente vai excluir, por exemplo, a possibilidade de ser uma infecção fúngica, né? Então, veja que esse paciente, após o tratamento, né, com antifúngico, a língua dele ficou normal, né? Então, se a gente faz um antifúngico num paciente e a gente obtém sucesso ótimo, mas se a lesão não sumir por 15 dias, então a gente tem que fazer biópsia, tá certo? Então, de acordo, né, com todo o histórico do paciente, né, mais de 50 anos, sexo masculino fumante, lesão vermelha, lesão indolente, né? Então, a alternativa correta seria eritroplasia, né? E o tratamento indicado é biópsia, né? As outras alternativas aqui falam leucoplasia, não poderia ser, porque leucoplasia é uma lesão branca. Aí aqui eritroplasia, certo? E nenhum tratamento clínico é necessário, apenas um acompanhamento. Falsíssimo, pelo amor de Deus, é um crime fazer isso com o paciente. Paciente com esse histórico, lesão vermelha, a gente ficar acompanhando é extremamente negligente, né? E mucosite não específica, nenhum tratamento clínico é necessário, não. Não seria mucosite. Realmente, o diagnóstico clínico de uma lesão vermelha é eritroplasia. Tá bom, gente? Ficou claro? Vão falando comigo, tá bem? Deixa eu ver se alguém falou aqui no chat alguma coisa. Todo mundo entendendo, né? Todo mundo ouvindo. Então, na questão 3, a gente tem o seguinte, que ao examinarmos um paciente adulto, encontramos uma lesão na mucosa do lábio que atinge glândulas salivares menores, causadas por obstrução do ducto excretor. O diagnóstico nesse caso é afta mucocele, quelite angular, xerostomia ou herpes simples. Né? Então, quando a gente lê a questão e a gente fala, né, e a gente observa que lesão em lábio que atinge glândulas salivares menores, né? É importante que a gente saiba o seguinte. Meu computador tá tipo travando, não sei o que é. Que em condições fisiológicas, né, que a gente tem um corte histológico de mucosa oral, certo? Em condições fisiológicas, o muco saliva, né, o muco ou a saliva está circulando dentro dessas estruturas aqui, que são os ácinos e os ductos, né, das glândulas salivares em direção à mucosa oral. Tá certo, gente? Mas existem situações, né, que pode causar o rompimento desses ductos, né? Como, por exemplo, um trauma, a pessoa levou um soco no lábio, por exemplo, então pode acontecer o rompimento desses ductos, fazendo com que essa saliva, né, esse muco que estava aqui dentro desse ducto, ele extravase para dentro do tecido conjuntivo. Então, toda aquela saliva que estava ali, ela extravasou para dentro do tecido conjuntivo. E aí as células inflamatórias, né, vão tentar conter esse fenômeno, né, de extravasamento de muco através de uma reação de granulação, formando uma estrutura pseudocística, que é isso aqui que a gente está vendo nessa lâmina, tá certo? E aí isso vai se apresentar para a gente clinicamente como uma vesícula ou bolha, né? Vesícula ou bolha
lá das lesões fundamentais, né? As coleções líquidas. Né? Então, vesícula ou bolha que a gente chama de mucocele. Tá certo, gente? Questão bem simples do Instituto AOCP. Eles têm algumas questões bem simples, realmente, de patologia. Né? Então, a resposta dessa questão é mucocele, tá? Afta não poderia ser, né? Afta é uma lesão ulcerada em boca, não tem nada a ver com obstrução de ducto de glândula salivar. Queilite angular também não poderia ser, porque é na comissura labial. Xerostomia é sensação de boca seca. E herpes simples a gente vai falar lá na frente, tá bom, gente? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Tá tudo claro? Deixa eu abrir aqui o chat, ver se tem alguém falando alguma coisa. Tudo ok, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, a questão 4 fala o seguinte. Qual dos seguintes distúrbios de desenvolvimento do dente não se relaciona à forma do dente? E aí ele fala, né, dá uma série de opções sobre geminação, fusão, dilaceração, taurodontia e agenesia. Então, vamos revisar rapidamente esses lindos distúrbios de desenvolvimento que podem acontecer na nossa boca, tá certo? Vamos lá. Não sei por que esse negócio tá lento. Então, começando sobre as anomalias de forma, tá certo? Então, a gente tem a dilaceração, que é uma anomalia de forma na qual a gente observa que o dente ele fica com a raiz com uma angulação bem aumentada, né? Isso a gente chama de dilaceração. Concrescência é uma união de dois dentes pelo cemento, sem confluência de dentina, tá certo, gente? Esses dentes eles não estão unidos pela dentina, apenas pelo cemento. Hipercementose é uma deposição não neoplásica de cemento, né? E aí o dente ele fica com essa característica, né, da raiz bem aumentada pela quantidade de cemento a mais que tem nessa região da raiz. E pérola de esmalte, né, é uma anomalia de forma em que a gente tem um esmalte ectópico. Como assim, professor? O que é um esmalte ectópico? É um esmalte que é desenvolvido num canto que ele não deveria se desenvolver, né? Então, quando a gente viu a anatomia dentária, a gente viu que o esmalte ele se encontra na coroa, né, primordialmente. Então, se o esmalte ele está aqui na raiz, então é uma localização ectópica da pérola do esmalte. Tá certo, gente? Uma outra anomalia de forma, que a gente chama dens-em-dente. Dens-em-dente, né, como o próprio nome diz, é um dente dentro do dente, né? Então, a gente tem uma invaginação de um dente dentro de outro. Então, aqui nessa foto a gente consegue ver bem direitinho, né, uma invaginação de esmalte e de dentina dentro de um dente, né? A gente tem também as cúspides acessórias, né, que a gente pode dividir em três. A primeira a gente chama de cúspide em garra, né, que são essa cúspide aqui com um aspecto de garra, e a gente só pode chamar de cúspide em garra quando ela está nos dentes anteriores, tá bom, gente? E aí a gente tem também o dente evaginado, que é uma cúspide acessória em pré-molares, e tubérculo de Carabelli, quando é cúspide acessória em molar, né? Então, veja que de acordo com o dente, a gente tem uma nomenclatura diferente para... Deixa eu ver aqui. Qual foi a resposta que eu respondo já isso aqui, tá certo, gente? Então, veja que de acordo com o dente em questão, a gente tem uma nomenclatura diferente, né? Dente anterior, cúspide em garra, pré-molar, dente evaginado, tubérculo de Carabelli, molares, né? Então, uma pessoa que pediu para eu repetir concrescência. Então, concrescência, né, é a união de dois dentes pelo cemento, sem confluência de dentina, tá certo? E aí, a resposta que eu obtive quando eu perguntei sobre patologia banca da OCP foi que a banca era livre para fazer qualquer tipo de questão sobre qualquer bibliografia.
qualquer livro didático que existisse no mercado poderia ser usado. Ou seja, eles não orientaram nada, né? Isso eu fiquei bem desesperada. Aí lá fui eu, bem louca atrás das questões. É por isso que eu resolvi fazer essa aula, né? Então, a outra anomalia de forma que a gente vê comumente no consultório, né, são as raízes acessórias, né? Então, essas raízes acessórias, elas são comuns principalmente em terceiros molares, né? Então, lá nos terceiros molares, normalmente a gente vê 3 raízes, mas de vez em quando vem uma raizinha assim de um aspecto bem sugestivo, né, nesses dentes. E aí, uma que confunde bastante o candidato é geminação e fusão. Meu Deus, sempre que cai questão, sempre tem gente que fica confuso, né? Então, é importante que a gente entenda bem isso. Geminação é uma tentativa falha de um dente se dividir em 2, né? Então, aqui suponha que a gente tenha um incisivo, né? Ele tentou se dividir em 2, tá vendo que ficou tipo um quebradinho, né? Uma chanfradura, como ele se fosse dividir? Pronto, isso é uma geminação, né? E fusão, como o próprio nome diz, é a união de 2 germes dentários resultando em um dente aumentado, né? Então, veja aqui que é como se fosse realmente um dente duplo. E aqui não, você tem um dente menorzinho que ele tentou se dividir, mas não conseguiu. Professora, é sempre assim? Não. Aí é que lasca, né? Não é sempre assim. É importante que a gente veja também a contagem dos dentes, né? Então, na fusão, vai faltar um dente na contagem, enquanto na geminação, a contagem é normal, né? Então, se a gente for olhar aqui para essa boca da geminação, o que é que acontece? A gente tem o canino, né? O 33, 32, 31. Aqui seria o 41 geminado, mas assim, você olha, você acha até que é um dente fusionado, né? Porque não é tão grande, mas aqui é um 41 geminado. Aqui o 42 e aqui o 43. A contagem é normal, tá certo? A gente não tem nenhum dente a mais. Tanto é que se a gente retirasse esse dente aqui, a gente nem ia saber que era um dente geminado, porque a contagem de dentes está normal, né? Já nesse aqui, na fusão, o que é que acontece? A gente tem realmente dentes unidos. Então, aqui a gente tem, né, o 33, aqui eu acho até que é um dente de leite. Aqui eu creio que seja o 72 e o 71. Então, o 72 e o 71 estão fusionados, né? E o 81 e o 82 também, né? Então, repare que, por exemplo, se a gente retirasse aqui, faltaria um dente aqui desse lado e um dente desse outro. Ficou claro isso, gente? Vocês conseguem compreender que na geminação a contagem é normal e na fusão fica faltando um dente na contagem, porque aqui no caso ia faltar 2 dentes, né? Porque são 2 fusões. Mas aí realmente... Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Não, tranquilo. Realmente, na geminação e na fusão, a gente tem que observar essa diferença também, porque o Neville relata, né, que pode existir na geminação um dente aumentado. Então, para realmente definir se é geminação ou fusão, a gente precisa ver a contagem de dentes, tá certo? E aí, em relação a essa questão, né, a gente revisou todos esses distúrbios de desenvolvimento. Então, a única alternativa em que a gente não tem um distúrbio de desenvolvimento relacionado à forma é essa alternativa que é a agenesia. Aí Sasha pergunta, as crianças com fusão ou geminação têm mais prevalência ter dentes definitivos com as mesmas patologias? Sasha, isso aqui eu nunca ouvi falar não na literatura, viu? De relação disso. A gente pode até pesquisar para comentar depois, mas nunca vi nada sobre isso, não. Certo, gente? Então, a genesia, né? Para quem não lembra, se o computador passar, é quando há a ausência de um elemento, quando um elemento dentário, ele não tem a sua formação, né? Então, ele fica faltando, né? Como, por exemplo, nesse caso aqui, em que há a agenesia de um incisivo lateral, né? Então, a gente tem um distúrbio, né, de desenvolvimento relacionado ao número e não à forma, tá certo, gente? E aí, vamos em frente, questão 5.
O aumento no número de células de um órgão ou tecido, geralmente resultando em um aumento de seu volume, é denominado, e aí a questão dá todas essas alternativas, né? Então, vamos revisar uma por uma. Então, aqui a gente tem, né, as adaptações celulares que podem ocorrer em situações de estresse, né? Então, aqui no meio a gente tem a célula com um tamanho normal e com um número de células normal, para o que se espera. Então, a gente chama de atrofia quando a gente tem uma diminuição no tamanho da célula, né? É isso que acontece, por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente e fica deficiente, não está mais andando, né? Fica de cadeira de roda, né? Então, as células musculares, né? Elas vão diminuir de tamanho, elas vão atrofiar, a perna fica bem fininha. Isso é uma atrofia, tá certo, gente? Aqui, em relação à hiperplasia, seria um aumento no número de células, né? Então, por exemplo, na hiperplasia fibrosa inflamatória, a gente vai ter um aumento, né, do número de células lá da camada espinhosa. Por isso que a gente tem uma hiperplasia fibrosa inflamatória. Tá certo, gente? Aqui na hipertrofia, a gente tem um aumento no tamanho ou volume da célula, tá certo? Então, o número de células é o mesmo, mas na hipertrofia a gente vai ter um aumento no tamanho das células, tá certo, gente? E aí, o contrário, né, de hiperplasia e hipoplasia, né, que tem uma alternativa também que fala sobre isso, o contrário de hiperplasia e hipoplasia, que seria a diminuição, né, no número de células. E a gente tem também a metaplasia, que é a substituição de um tipo celular adulto por outro. Isso é uma coisa que acontece, por exemplo, no epitélio respiratório de fumantes, né? Então, quando a gente pagou histologia na faculdade, o que foi que a gente viu, né? Que no epitélio respiratório, a gente tem um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, né? Com cílios, né? Que vão facilitar com que não vá sujeira, né? Para os pulmões e tal. Mas aí o que acontece? Quando a pessoa está fumando, a célula ela perde essa característica, né? Então, vai haver o que a gente chama de metaplasia escamosa, né? Então, as células elas vão ficar com esse aspecto de metaplasia escamosa, que é um tipo de célula mais resistente do que essa célula aqui. Ah, então isso é bom acontecer? Não, porque as células com metaplasia escamosa, elas têm uma tendência maior a cancerizar. Por isso que fumar dá tanto câncer de pulmão, justamente pelo acúmulo de danos nesse epitélio respiratório. Tá certo, gente? Sendo assim, a gente tem que o aumento no número de células, né, que é o que a questão pede, é hiperplasia. Tá certo? Não confundam com hipertrofia, que hipertrofia é o aumento no volume das células, tá certo? Ficou claro? Vão falando comigo, viu? E aí, na questão 6, a gente tem que, em relação ao líquen plano, informe se é verdadeiro ou falso, que se afirma a seguir, e assinale a alternativa com a sequência correta. Alguém falou? Não, né? Pronto, então vamos lá, vamos discutir uma por uma, né? Então, para a gente relembrar um pouco, né, o líquen plano é uma doença imunologicamente mediada que pode afetar a pele e que também pode afetar mucosas, né, como, por exemplo, mucosa do olho, mucosa gástrica, mucosa genital. E quando ela afeta a mucosa da boca, ela é chamada de líquen plano oral, tá certo, gente? E o líquen plano oral, ele tem 6 tipos clínicos, né, relatados na literatura. Os tipos clínicos brancos e os tipos clínicos vermelhos, tá certo? Os brancos a gente tem reticular, do tipo placa e papular, e os vermelhos erosivo, cerativo e bolhoso, tá certo? E aí, a gente observa que os tipos clínicos mais comuns são justamente o reticular e o erosivo, né? Então, a primeira alternativa da questão, ela fala o seguinte: apresenta-se clinicamente como estrias brancas bilaterais semelhantes à teia de aranha. Verdade, né? No líquen plano reticular, a gente tem essas estrias de Wickham, né? Que é o nome do pesquisador
que descreveu primeiramente esse aspecto do líquen plano, tá certo, gente? Então, isso aqui é verdadeiro. A gente vai observar bilateralmente, né, no paciente, essas estrias entrelaçadas, né, brancas, bilaterais, o que caracteriza um líquen plano reticular. E aí, na outra alternativa, ele fala que é uma patologia que apresenta proliferação de tecido conjuntivo fibroso. Falsíssimo, né? Isso aqui não é verdade. Então, quando a gente vai pro histológico do líquen plano, a gente vai perceber uma de fora para dentro, né? Isso aqui é o epitélio da mucosa oral. A gente tem essa parte mais superficial, que é uma hiperceratose, tá certo? Essa hiperceratose, por isso que tá branquinho aqui, tá vendo? Então, a gente vai ter uma acantose, né? Que vai ser um aumento das células da camada espinhosa. Aí, depois, a gente vai ter cristas epiteliais formando dentes de serra, que são essas cristas epiteliais aqui. E o infiltrado inflamatório, que são essas células roxas, né? Que são linfócitos, né? Que é denominado de infiltrado subepitelial ou infiltrado em banda, tá certo? Isso aqui é bem característico do líquen plano. Então, a gente não tem proliferação de tecido conjuntivo fibroso, tá certo? Nessa outra fotomicrografia, a gente percebe bem essas proliferações em dentes de serra. E aí, na outra alternativa, ele fala, trata-se de uma infecção fúngica, falso, né? Como a gente já comentou, né? O líquen plano é uma doença imunologicamente mediada, né? Então, não tem nada a ver com fungo. E para confirmar o diagnóstico, é necessária a biópsia incisional. E aí é importante que a gente esteja bem atento, né? Então, eu vou colocar aqui o que a banca trouxe como verdade, né? Então, a banca colocou que era verdadeiro. Porém, se a gente for olhar no livro Neville, né, que é o livro-texto que é referência sobre patologia oral, lá eles dizem o seguinte, o diagnóstico do líquen plano reticular com frequência pode ser realizado apenas com os achados clínicos. As estrias brancas entrelaçadas que aparecem bilateralmente, elas são patognomônicas. Não sei se vocês lembram desse nome, mas são uma coisa que é patognomônica, ela é específica daquela doença, né? Então, estrias brancas bilaterais são específicas de líquen plano. A gente não precisa fazer biópsia para ter certeza disso, tá certo, gente? Então, isso aqui eu trago como um comentário, né? Porque isso é uma coisa que pode dar recurso, né? Eles dizem que é necessário, mas no próprio livro do Neville vem dizendo que apenas com os achados clínicos a gente pode fazer esse diagnóstico, né? E que dispensa a biópsia. E aí ele fala que o tratamento geralmente consiste em administração de corticoides, perfeito, né? Então, os corticosteroides, né, lá na farmacologia, eles têm uma função anti-inflamatória e inibitória, né, dessa reação imune que é mediada por células T, né? Aquele infiltrado inflamatório que eu mostrei para vocês, ele é justamente essas células T que estão lá danificando o epitélio. Então, quando a gente entra com corticoide, a gente tem uma diminuição dessa inflamação, né? E aí o propionato de clobetasol parece ser um dos corticoides mais eficazes, tendo levado à remissão completa de 56% a 75% dos pacientes com líquen plano oral. Isso é o que está dizendo aqui nessa referência. Inclusive, há 2 semanas eu atendi um caso de líquen plano, né? Que eu até postei lá nos stories. E eu ia até colocar aqui na aula, mas não deu tempo eu colocar, mas eu vou colocar para vocês verem depois. Foi um caso que eu tratei com clobetasol e deu super certo. Tá certo, gente? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Tá bom? E aí, tudo bem por aí? Estão entendendo direitinho? Estou falando rápido? Como é que tá? Tranquilo? Vamos ver. Tudo ok, tudo ótimo. Então, vamos em frente. Então, na questão 7, o paciente do gênero feminino de 34 anos. Obrigada, Silvana. Paciente do gênero feminino, 34 anos, procurou atendimento no serviço de estômago da sua cidade com queixa de mancha escura em lábio inferior, tá certo? Então, durante o exame clínico,
observou-se a presença de uma mancha avermelhada em lábio inferior do lado direito, medindo 1 centímetro, indolor. O paciente observou a lesão há 30 dias, tá certo? Foi realizada a diascopia e a lesão ficou isquêmica. Diante desse quadro, o provável diagnóstico é de... E aí, isso é uma coisa que a gente tem que relembrar, que é sobre a manobra semiotécnica, né, de diascopia. Essa manobra também é conhecida como manobra de vitropressão, tá certo, gente? Então, essa manobra, ela é realizada para identificar se a lesão é vascular ou pigmentada, tá certo? Então, a gente diz, né, que ela é positiva quando a gente observa uma diminuição do aporte sanguíneo, né? A gente vai ter uma alteração de cor quando a gente estiver se tratando de uma lesão vascular. Ora, se é um vaso e a gente pressiona, né, então a gente vai ter uma interrupção daquele fluxo, né? Então, aqui a gente tem uma lesão vascular, então a gente coloca uma lâmina de vidro em cima, né? E a gente observa que há uma alteração de cor, há uma isquemia dessa lesão. Então, essa aqui é uma lesão vascular. Do contrário, se isso não acontecesse, né, se fosse uma vitropressão ou diascopia negativa, a gente não ia observar alteração de cor. Então, aqui nesse paciente, por exemplo, a gente tem uma lesão pigmentada, né? Então, se a gente pegasse essa mesma lâmina de vidro e colocasse aqui, né, pressionando essa lesão, ela não ia mudar de cor, né? Então, isso ia nos dizer que é uma lesão pigmentada, tá bom, gente? E aí, entre todas as alternativas que ele fala, né, ele fala sobre mucocele, que é uma lesão líquida, né, não é nem vascular, nem pigmentada. Ele fala da quelite actínica, que a gente já viu que é uma atrofia ou úlcera, né? Então, não tem nada a ver com vitropressão. Fala da pigmentação melânica, que também é uma lesão pigmentada. E melanoma, que também é pigmentada. Então, de todas as alternativas, a gente só poderia marcar hemangioma. Tá certo, gente? Mas é bem estranho, sabe? Hemangioma, que apareceu há 30 dias de uma paciente de 34 anos, é bem esquisito. É uma questão, assim, que eu responderia por eliminação. Mas é uma neoplasia que é mais comum em crianças, né? Mas, assim, como lesão não lê livro, né? Então, se a gente não encontra uma resposta 100% coerente, a gente vai por eliminação. E aí, lesão vascular realmente seria apenas o hemangioma aqui que tem esse aspecto, tá certo, gente? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Mucocele. Paulo Júnior perguntou se era mucocele. Deixa eu voltar aqui. Não, Paulo Júnior, mucocele não, peraí. Deixa eu voltar. A gente não diagnostica mucocele com vitropressão, porque a mucocele ela é transparente, né? Lembra da foto que eu mostrei? Que ela é uma vesículazinha ou bolha bem transparente. Então, aquilo ali a gente já sabe que está contendo saliva. Então, a gente não precisa, né, fazer essa manobra semiotécnica, que é a vitropressão. Tá certo? Ficou claro? Então, vamos em frente. Isso, vamos lá. E aqui na questão 8, a gente tem que paciente de 1 ano em 3 meses apresentou lesão em gengiva inserida na região anterior, né? Então, clinicamente, apresentou-se como uma tumefação translúcida circunscrita, unilocular, flutuante da crista óssea sobre o dente. E aí, radiograficamente, revelou uma área radiotransparente associada à coroa de um germe dentário. Então, gente, essa questão aqui, a resposta é cisto de erupção, né? Mas quem comprou a apostila viu que eu comentei lá que essa questão ela é bem duvidosa, né? Então, se vocês forem pegar o Neville lá, né, que é aquele livro de patologia para ler, vocês vão ver que o cisto de erupção, ele é um análogo do cisto dentígero nos tecidos moles, né? Então, o dente dessa criança aqui, ele estava prestes a ir romper,
né? E acumulou-se líquido, fluidos entre o dente e o epitélio aqui da mucosa. E isso forma um cisto de erupção, tá certo? Que tem essa aparência azulada ou arroxeada, tá certo? Então, não faz sentido a questão dizer, né, que existe radiograficamente uma área radiotransparente associada à coroa, né? Porque realmente é uma lesão de tecido mole. Não sei se tem algum colega aqui que já atendeu algum caso desse, né? Mas são coisas que a gente deve ficar atento, né? Sobre as características da lesão, que se é um análogo do cisto dentígero em tecido mole, não faz sentido falar em área radiotransparente, né, gente? Mas aí, realmente, por eliminação, a gente seria realmente, essa questão aqui seria a letra C, né? Então, dente invaginado, ela é aquela anomalia de forma que eu mostrei para vocês, que é o dente. O cisto nasopalatino, ele é um cisto intraósseo, que eu vou mostrar para vocês já já. O cisto dermoide, ele é em assoalho de boca, né? Não é nessa região de gengiva inserida. E dentinogênese imperfeita, né? É uma anomalia, né, de estrutura dentária, em que os dentes têm uma formação de dentina defeituosa. Então, não tem nada a ver com lesão, tumefação translúcida, tá certo, gente? Bisturi e abrir para ajudar o dente a erupcionar? Sim, perfeitamente. A grande maioria dos cistos de erupção, eles regridem espontaneamente, mas caso o paciente esteja incomodado, né, se for necessário, a gente pode fazer uma ulotomia, né, que seria só uma incisão aqui para liberar esse líquido, tá bom, gente? Mas na grande maioria das vezes nem é necessário, tá certo? E aqui na questão 9, né, a gente tem que o cisto não odontogênico mais comum da cavidade bucal, que se apresenta radiograficamente como uma lesão radiolúcida bem circunscrita entre os ápices dos incisivos centrais superiores, tem predileção pelo sexo masculino, ocorrendo geralmente entre a quarta e a sexta década de vida, é denominado, né? Então, esse aqui a gente tem o cisto do ducto nasopalatino, né? Então, entre as 54 questões do Instituto OCP que eu encontrei, 3 questões eram sobre cisto do ducto nasopalatino. Então, decorem esse cisto, pelo amor de Deus, cisto do ducto nasopalatino, é esse cisto que fica entre os incisivos centrais superiores, né, lá no palato duro, e ele tem esse formato fofo, né, de coração, às vezes ele tem um formatozinho de pera, né? Então, ele é o cisto não odontogênico mais comum da cavidade bucal, tá certo, gente? O cisto do ducto nasopalatino. Esse aqui a gente nunca esquece, é mesmo, Paulo? Pois é. Esse cisto glóbulo maxilar é um cisto que a gente nem usa mais essa nomenclatura, mas ele é entre incisivo lateral e canino, né? Então, pela localização já não seria. Cisto palatino mediano é um cisto que acontece lá no palato mole, na região média, então não é mais nessa região aqui mais anterior, entendeu? E cisto palatino anterior, esse nome não existe, né? Então foi uma questão assim bem fácil, né? Quem estudou um pouquinho já acerta uma questão dessa. Quem assistiu a live aqui de patologia, do Patologia com Café também. Né, gente? Então vamos em frente, que o computador deixar. Né? Esse aqui é o cisto palatino mediano que eu falei para vocês, tá certo? Na questão 10, a gente tem que são características da herpes vírus simples, exceto, né? Então, preste bem atenção nesse exceto. Então, vamos lá, alternativa por alternativa. Clinicamente, se apresentam como diversas vesículas pontiformes, verdadeiro, né, gente? Então, a gente percebe, né, a gente sabe que a herpes, né, simples, ela se apresenta como lesões vesículo-bolhosas, né, amareladas em região de lábio ou região perioral, que é essa região aqui entre o lábio e a pele aqui do lábio, tá certo, gente? E aí, essas vesículas, elas podem coalescer. O que é coalescer, professora? Elas podem crescer e se unir, formar uma vesícula maior, entendeu? E aí, após 48 horas, essas vesículas, elas se rompem e formam crostas, que é o que a gente está vendo aqui nessa foto embaixo, tá certo, gente? E aí, a cicatrização disso aqui, né, o Neville traz,
que é entre 7 a 10 dias. Tá bom, gente? Então, verdadeiro. Clinicamente, a herpes se apresenta como diversas vesículas pontiformes. Prestem bem atenção na lesão fundamental. Vesícula, por quê? Porque é uma coleção contendo líquido com menos de 3 milímetros. São bem pequenininhas, cheias de líquido, cheias de vírus. Tá certo, gente? E aí, o que é importante a gente relembrar sobre o herpes, né? Que o herpes labial, ele tem um período que a gente chama de prodrômico, né? Em que os sinais e os sintomas, como, por exemplo, dor, ardência, prurido, formigamento, vermelhidão local, eles vão aparecer de 6 a 24 horas antes do desenvolvimento das lesões. Como assim? O paciente está com o lábio normal ainda, você vê que não tem lesão, mas ele vai chegar se queixando de uma coceira, um calor no lábio. Então, esse é um período prodrômico que a gente chama. E aí é interessante a gente saber que o tratamento com antivirais, ele deve ser iniciado preferencialmente nessa fase, né? Porque ele já evita que haja uma reprodução viral, né? Esse tratamento é feito com aciclovir. Não sei se vocês lembram, mas eu coloquei aí para vocês relembrarem, tá certo? E aí na B, ele fala que mais de 90% dos casos são resultados de infecção pelo HSV1. Verdadeiro, né? Mas isso não é uma coisa que seja regra, né? E aí o artigo aqui do Geller, ele fala que muito embora o HSV1 geralmente infecte a boca e o gânglio trigêmeo, ó, 80 a 90% dos casos, tá vendo? Ó, boca e gânglio trigêmeo, HSV1. E o HSV2, genitais e gânglios sacrais, casos de infecção genital pelo HSV1 e oral pelo HSV2 podem ocorrer. Não é uma regra, mas pode ocorrer devido às práticas de sexo oral, que são comuns hoje em dia, né, gente? Né? Pode ocorrer e a gente traz aqui para vocês saberem a título de informação. Mas, via de regra, HSV1 é boca, HSV2 genitais. Tá bom, gente? E aí a questão fala o seguinte: a cicatrização ocorre geralmente entre 10 e 15 dias. E aí essa aqui que é a alternativa falsa, né? Como eu falei para vocês, o período de cicatrização ele é de 7 a 10 dias. Né? Essa é a alternativa que a gente deve marcar, porque ele pede um exceto, o que é uma sacanagem, né? Porque, pelo amor de Deus, obviamente a cicatrização vai depender de pessoa para pessoa, né? Pode ser que tenha gente que demore um pouco mais de 10 dias para cicatrizar, mas como eles querem o que está no livro, né? Então, saibam que o período de cicatrização da herpes labial é de 7 a 10 dias, de acordo com Neville, tá bom, gente? E aí ele fala que uma vez adquirida, apresentam recidivas, verdade. Então, o vírus ele vai ter contato com a mucosa e ele vai ficar armazenado nos gânglios, principalmente o gânglio trigêmeo que eu mostrei para vocês, né? E em situações, por exemplo, de exposição solar, alterações hormonais, estresse, pode haver a reativação. Então, esse vírus ele vai caminhando pelo trajeto do nervo e se manifesta novamente em boca. Então, é muito comum, doutor, já tive isso aqui outras vezes, foi um dia que eu peguei muito sol na praia, tive herpes. Ou então, nossa, eu estou muito estressada, a herpes atacou. Isso é muito comum, tá certo, gente? Reativação do vírus da herpes. E aí, na E, ele fala que os vírus são liberados na saliva ou secreções genitais. Perfeito, é assim que há contaminação por herpes, né? Por isso que é tão importante a gente usar o nosso próprio copo, né? A gente usar preservativo, né? Sempre para que a gente evite esse tipo de contaminação, né? O que é bem difícil, né? Porque como a gente sabe, o vírus da herpes, ele é um vírus ubíquo, né? Mais de 90% da população tem, né? Só não manifesta, né? Mas é uma coisa que a questão trouxe e a gente comenta, né? Então, a alternativa C, a cicatrização ocorre geralmente entre 10 e 15 dias, é errada, né? Como a gente viu, a alternativa correta, ou a cicatrização correta é entre 7 a 10 dias. Tá bom, gente? Então, questão 11. Paciente de 27 anos, do gênero feminino, apresentou aumento de volume em região de assoalho bucal, medindo aproximadamente 2 centímetros de diâmetro, oval, céssio, coloração azulada,
mucosa íntegra e sem sintomatologia. Então, de acordo com essas características, é correto afirmar que se trata de um hemangioma e o tratamento é a aplicação de esclerosante. Então, lá no Patologia com Café tem um postzinho falando sobre hemangioma e malformação vascular. E lá na tabela vocês vão ver que o hemangioma é uma neoplasia, né, de células endoteliais, né, e essa neoplasia, né, hemangioma da infância, ela surge nos primeiros meses de vida, né, e ela cresce mais ou menos até a puberdade e regride espontaneamente. Tá bom, gente? Então, não, isso aqui não é um hemangioma justamente porque o paciente ele tem 27 anos, tá certo? E aí a B fala que se trata de um tumor benigno de glândula parótida. Vamos ver o que perguntaram. MFV, malformação vascular, tá certo, Sasha? Malformação vascular, que é um diagnóstico diferencial de hemangioma. Então, a B fala que se trata de um tumor benigno de glândula parótida. Não pode ser, né? Porque a glândula parótida ela é situada aqui próxima à nossa orelha, né? E a questão, ela fala que a lesão ela está em assoalho bucal, mais ou menos por aqui. Então, não faz sentido dizer que é um tumor de parótida, né? Sabendo a anatomia, a gente já tira, né? Uma questão como essa. E aí, o computador está travando. O diagnóstico desta lesão é de cisto periapical. Então, cisto periapical não pode ser, né, gente? Porque realmente cisto periapical, uma tumefação azulada, né? Não pode ser, não tem nem sentido, né? A questão também não fala nada sobre dente, só fala em aumento de volume. Então, essa é uma alternativa que a gente também iria excluir. E aí, clinicamente, apresenta as características de uma rânula. Perfeito, né? Então, a rânula, né? O Neville traz que é uma mucocele em assoalho de boca. Né? A mucocele que a gente viu que dá muito em lábio inferior, ela também pode acontecer em assoalho de boca, que é esse aumento de volume aqui. E existe esse nome rânula justamente pela semelhança, né, com o papinho da rã, aqui como vocês estão vendo, né, gente? E aí, dependendo da profundidade da rânula, ela pode estar um pouco mais azulada, como nessa foto aqui, ou então mais da cor da mucosa, tá certo? Mas muito comum a rânula, tá certo? E aí, na E, clinicamente apresenta as características de uma hiperplasia epitelial inflamatória. Não, né? Essa lesão, a gente vê que é muito associada à prótese mal adaptada, né? Mas pela própria característica da lesão que ele fala, que é uma lesão azulada, então a gente já tiraria, né? Porque a hiperplasia fibrosa inflamatória, realmente ela tem a cor da mucosa, ou uma cor mais avermelhada, não seria uma cor azulada, então falso, né? Então, nessa questão aqui, né, a gente tem que clinicamente apresenta as características de uma rânula. Tá bom, gente? Tudo tranquilo até agora? Então, vamos, né? Então, essa questão 12 fala o seguinte: tumor odontogênico encontrado 90% em mandíbula, acometendo pacientes com ampla variação de idade, assintomático, podendo se apresentar radiograficamente com características semelhantes a bolhas de sabão e favo de mel. Eita, essa aí é boa, viu? Crescimento rápido e invasivo, podendo apresentar abaulamento ósseo, apresenta grande índice de recidiva. Essa descrição é compatível com essa aqui. Mesmo quem não gosta muito de patologia oral, acho que já ouviu tanto nesse negócio de bolhas de sabão e favo de mel, que provavelmente iria acertar essa questão, né, gente? Então, essa questão aqui, ela se trata do ameloblastoma. Né? Então, para quem não lembra, o ameloblastoma é o tumor odontogênico benigno mais comum, né, excluindo os odontomas, né, e ele realmente acomete uma ampla faixa etária. Porém, ele tem um pico entre a terceira e a quinta década de vida, né? Não tem uma predileção por gênero. E o maior acometimento dele é em mandíbula, principalmente nessa região mais posterior, tá certo? E aí ele apresenta esse padrão radiográfico de bolhas de sabão e favo de mel, tá certo? Então, quando a gente vê isso aqui, a gente já fica preocupado, né? E a gente já pensa inicialmente num ameloblastoma, que é essa lesão multilocular que está aqui,
nessas radiografias que eu trouxe para vocês, né? E aí, essas células neoplásicas, elas se infiltram muito no osso, né? Então, isso faz com que esse tumor ele seja muito recidivante, né? Então, aqui, muito provavelmente, né? Isso aqui é o que está visível do ameloblastoma. Mas essas células, elas têm um poder de infiltração muito grande. Então, aqui, microscopicamente, com certeza, elas já estão invadindo esse osso. E por isso que esse tumor é muito recidivante, né? E é por esse motivo também que o tratamento muitas vezes precisa ser agressivo, né? Então, veja que esse paciente aqui, ele perdeu metade da mandíbula dele, né? Que foi retirado, inclusive, um tecido ósseo que aparenta estar saudável, né? Porque realmente existe tanta recidiva que muitos bucomaxilos, eles preferem fazer um tratamento mais agressivo para que o paciente não tenha que passar por uma cirurgia de novo, tá certo, gente? Então, por esse motivo, a gente tem que é o ameloblastoma aqui nessa questão, tá certo? Odontoma não, né? O odontoma, não sei se vocês lembram, né? Que são aqueles dentículos, né? Em região anterior, ou aquela massa bem desorganizada lá na região posterior, que são os odontomas composto e complexo, né? Respectivamente. Fibroma ossificante, eu trouxe aqui uma foto para vocês, porque o Neville relata que o fibroma ossificante do tipo juvenil, ele também tem esse padrão de favos de mel, né? Mas aí o que diferencia, né, é que esse padrão aqui, né, do fibroma ossificante juvenil, ele é mais comum em maxila, tá certo, gente? Então veja que aqui ele fala que é em mandíbula, tá certo? Então já excluiria, né? Até porque fibroma ossificante é diferente de fibroma ossificante juvenil. Eu só trouxe realmente para mostrar que existe uma outra lesão com esse aspecto radiográfico também. E ceratocisto odontogênico, não, também ele não tem esse padrão de bolha de sabão e favo de mel, tá bom, gente? Então, questão 13, né, a gente tem, são doenças induzidas por bactérias, exceto, né? Então, ele não quer o que é induzido por bactéria. E aí, isso aqui é bem simples também, né, gente? No caso, são as infecções geradas pelo vírus HPV, né? Que ele colocou aqui na alternativa B, o condiloma acuminado, né? Então, a gente sabe, né, que o vírus HPV, principalmente os vírus de baixo risco, né, que são os tipos 6 e 11, eles podem, né, fazer com que haja desenvolvimento de lesões na nossa mucosa oral, como, por exemplo, o papiloma e o condiloma. O papiloma, ele tem umas projeções um pouquinho mais finas, né, mais alongadas, como vocês estão vendo, e o condiloma, normalmente, ele tem esse aspecto, né, de projeções mais rombas, mais embotadas, que a gente chama. Mas isso aqui é benigno, né, a gente retira o paciente, fica tudo bem. Em relação ao vírus HPV, uma coisa que pode cair em prova também é que o vírus HPV de alto risco, né, que são os tipos 16 e 18 principalmente, eles vêm sendo muito associados ultimamente ao carcinoma de orofaringe, tá certo, gente? Então, isso aqui é uma coisa que a gente deve estar sempre bem atento, né, para avaliar o nosso paciente, é a orofaringe, porque justamente devido às práticas de sexo oral, né, estarem aumentadas e a existir a presença desse vírus lá na glande do pênis, né? Então, isso aqui ele é transmitido muitas vezes durante o sexo oral, né? E se ele ficar lá, a gente pode ter o desenvolvimento desse carcinoma de orofaringe, né? Justamente pelo vírus HPV. Mas, por incrível que pareça, ele tem um prognóstico melhor do que o carcinoma convencional, que é aquele por tabaco que a gente comentou. Até os mais avançados, eles têm um prognóstico melhor do que o carcinoma causado por tabaco e álcool. Tá certo? Então, aqui, na questão 13, a gente marcaria B, né? E eu trouxe para vocês aqui que a febre escarlate é causada por Streptococcus beta-hemolíticos, né? Que é um tipo de bactéria. Gonorreia, também bactéria. Sífilis, também bactéria. E periodontite ulcerativa necrosante, também fusobactérias e espiroquetas. Tá certo, gente? Então, questão bem fácil. Tranquilo, né, gente? Ficou tudo claro para vocês até agora? Alguém quer tirar alguma dúvida?
Pronto, gente. Então, tudo ótimo. Show, gente. Então, era isso, né, que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado, tá certo? Eu agradeço a atenção de vocês. Realmente as questões, vocês veem que eu trabalho bastante todas as alternativas, então não daria realmente para resolver mais questões, né, no período que eu me propus a estar aqui, que foi um período de 1 hora, tá certo? Mas se vocês quiserem, existe a apostila, né, que eu fiz, com mais questões de patologia, que tá lá no link da minha bio, tá certo? Ela tá toda comentada, bem direitinho, ilustrada, para que vocês possam ter mais noção de outros tipos de assunto que a banca aborda. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Agradeço a atenção de verdade. Tá aqui o link na bio se vocês quiserem adquirir. E um beijo grande. De nada, gente. A apostila. Qual a apostila, prof? Quais assuntos? Ai, que bom que vocês gostaram. Nossa, tem muitos assuntos. Cisto de tumores, câncer, lesões proliferativas, granuloma piogênico, muita coisa. Viu, gente? Pois então é isso.